Vem. Deita. Vem. 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 Oi, fui resgatar a gata que estava presa. Oi, Evelyn, bom dia, TikTok, bom dia, vamos chegando para nossa live de hoje. E hoje eu quero começar falando que vim direto da academia, porque senão, se fosse em outros tempos, provavelmente eu iria começar a me auto-sabotar, eu ia começar a dar uma série de desculpas para mim, para não fazer, porque não deu tempo, porque eu não estava perfeita, porque eu não estou arrumada, ou uma série de autossabotagens. E é exatamente sobre isso o assunto que eu quero trazer hoje. Porque existem algumas mulheres que conseguem avançar e ir atrás dos seus objetivos e outras não. E a primeira coisa que eu quero trazer é que não é só sobre rede de apoio, que muitas mulheres assim, essas mulheres que conseguem realizar seus sonhos, aqui minha resgatada, seus sonhos, seus objetivos, são mulheres que têm rede de apoio, que têm, pessoas que podem ajudar, que podem contribuir, mas eu já atendi várias mulheres de todas as situações. Mulheres que sim têm rede de apoio dentro de casa e conseguem dedicar mais tempo para cuidar de seus sonhos, do seu trabalho, do que quer que seja. Mas eu também atendi mulheres que vieram por outras questões, mas que eram sozinhas e mesmo assim isso não foi impedimento para elas conquistarem seus sonhos, para elas arrumarem tempo, para elas arrumarem condições de realizar os objetivos que elas tinham. E a visão que eu quero trazer hoje aqui é sobre um aspecto, bom dia Nayara, sobre um aspecto que faz com que você ou consiga concretizar o que você sonha, fazer, realizar, sobre um aspecto específico, porque podem ter várias influências, E o que eu quero trazer hoje é especificamente relativo a quem você é, a seu traço de personalidade, seu comportamento, porque isso tem muita influência se você vai conseguir atingir seus resultados ou não, tá? Então, primeiro eu quero me apresentar, eu sou Luciana Scavuzzi, sou terapeuta sistêmica, sou treinadora comportamental e eu trabalho exclusivamente com mulheres, Eu ajudo mulheres a achar a potência que elas têm dentro de si, através da autoobservação, através do autoconhecimento, através de técnicas que vão ajudar você a sair do lugar que você está, para verdadeiramente se conectar com a mulher que você é, porque você já é essa mulher cheia de potência dentro de você. Ela só está perdida, Então vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês o porquê, a verdade científica, a parte científica do porquê você se sente travada, Os 5 fatores que determinam se você evolui ou se você fica presa. É muito importante você entender para identificar isso dentro de você. E já vou te dizendo, tem como mudar, tá? Você nasce de uma forma com um combo de habilidade, de personalidade, de comportamentos, mas isso é treinável, isso é mudável, tá? Então já vou te dando esse spoiler. Eu vou trazer vários padrões de sabotadoras, porque como é que funciona, minha gente? Oi Marge, tudo bom, meu amor? O ser humano, ele é muito regido por arquétipos. E o que são arquétipos? São determinadas características de pessoas, ou de situações, ou de comportamentos que
são replicados no inconsciente coletivo e você consegue se identificar com alguns deles, né? Então, por exemplo, se eu quero mudar o meu comportamento para um comportamento X, com tal característica, existem arquétipos onde eu posso me inspirar, onde eu posso me direcionar para transformar a minha forma de ver, de ser, de agir, mais parecido com aquilo que eu quero ser. Então o arquétipo, ele ajuda a gente a ser um balizador de uma coisa que eu quero ir, ou para conseguir me avaliar e identificar como eu sou. Então a gente vai olhar alguns padrões de arquétipos, de autossabotadoras, para ver se você se identifica com isso. E depois eu vou te falar como mudar isso, né? Como é que você vai mudar essa característica, como é que você vai conseguir sair do lugar onde você está presa, que muitas vezes você não está conseguindo realizar tudo que você quer, você não está conseguindo fazer, você está se sentindo travada, você está se sentindo perdida. Eu vou te mostrar muito brevemente o porquê e como você sair desse lugar de travamento para esse lugar de potência, de realização de tudo que você quer e deseja e sonha, tá? Hoje eu vou falar muito brevemente, isso aqui é uma série de lives que eu estou fazendo como aquecimento para a aula profunda que eu vou dar no dia 20 de novembro, o nome uma aula chamada Reconfigura, que é exatamente aí lá eu vou detalhar cada aspecto desse, eu vou tirar suas dúvidas, onde você vai se identificar e eu vou mostrar como você vai sair desse padrão definitivamente de uma vez por todas, tá? Então fica aqui, vamos lá. Primeiro eu quero que você faça uma autoanálise e você se identifique em alguns desses perfis, tá? Ou vai se identificando em comportamentos, né? É aquela que você faz várias manobras, você tem um sonho, você tem um objetivo, e aí você faz algumas manobras para chegar lá e você paralisa. Ou então, em vez de estar trabalhando nas suas coisas, no teu sonho, se observando, tentando ver o que é que você está fazendo de errado para não conseguir atingir teus sonhos, em vez disso você fica olhando para o outro e dizendo por que ela consegue e eu não consigo. Porque para ela é tão mais fácil e para mim é tão mais difícil. Né? Você usa listas, aplicativos, faz uma série de coisas e nada funciona. E por não conseguir evoluir, por não conseguir, bom dia meu amor, tudo bem, Julie? Por não conseguir realizar os seus sonhos, você se sente culpada. Aqui a gente já falou de culpa, aqui a gente já falou de várias coisas que todos os assuntos que eu estou trazendo aqui, eles fazem parte do dia a dia do universo feminino, né? Então é importante que você tenha essa consciência e essa clareza sobre cada um deles, porque eles se entrelaçam e eles se influenciam. E para que você consiga sair desses padrões, desses comportamentos, você primeiro precisa identificar e ter consciência, tá? A primeira verdade que eu quero trazer para você é que não é culpa sua não conseguir realizar tudo que você deseja. Então já tira esse peso do teu ombro, sabe? Não é culpa, né? Então lembra o hashtag sem culpa, para que a gente comece a sair do lugar que a gente tá de peso. Uma das coisas mais importantes é isso, o máximo possível a gente se livrar da culpa. Então já começa aí dentro de você. Lembra que eu ensinei, se você não assistiu, vai na live de culpa que eu dei acho que 2 lives antes, que aí eu dou ferramentas para você desconcertar, né? De você quebrar essa crença de culpa. Como é que você faz isso, tá? Então, hoje eu quero trazer os aspectos da tua personalidade. A nossa personalidade, ela vem com a gente desde que a gente nasceu. Ela tem um fator genético muito grande. E, inclusive, o meu corpo, o meu cérebro, a química do meu cérebro, como ele funciona, como ele faz todo o funcionamento dele,
ele vem preparado desde que eu nasci para funcionar com aquele combo específico, com aquele conjunto de personalidades específicas que são minhas. E por que é importante eu entender isso e eu compreender isso? Porque muitas vezes eu não estou conseguindo realizar meus objetivos, eu não estou conseguindo tirar o melhor de mim, porque eu estou tentando agir, ter um comportamento que é completamente contrário à minha natureza. Então, se eu estou tentando ir contra a maré, eu faço muito mais esforço e eu acabo cansando e muitas vezes eu não consigo vencer a maré. Percebe? Quando eu começo a me entender, quando eu entendo como eu funciono, qual é a minha personalidade, quais são as minhas características, eu consigo neutralizar através de ferramentas o que está me atrapalhando e eu consigo trabalhar de forma que eu tire vantagem sobre as partes boas que eu tenho, né? A faceta boa da minha personalidade. Então aqui eu vou dar uma pincelada sobre cada uma para você começar a se identificar. E aí eu já vou falando assim, não é apenas, a gente não tem só uma desses traços de personalidade. Nós temos um conjunto, é como se fosse um mosaico. Umas a gente tem mais altas, outras a gente tem mais baixas. E dependendo da combinação desses traços e dessas facetas da personalidade, eu sou de uma forma diferente, tá? Então é um estudo que se chama Big Five, é um estudo muito detalhado, que ele é um dos modelos mais estudados no mundo, onde você vai conseguir verdadeiramente identificar cada detalhe ali da tua personalidade, que vai mostrar como você reage frente aos desafios, frente ao estresse, frente à sobrecarga, porque se você entender como você reage, você consegue manipular a forma de chegar ali nos teus objetivos, de forma que você consiga realmente tirar de você mesma os resultados que você quer, sem fazer tanto esforço, sem ir contra a tua natureza, né? Então é a mesma coisa de, imagine você dirigindo um carro, né? Tô dirigindo um carro, mas eu sei exatamente onde está a marcha, onde está o freio, na hora que eu preciso aumentar a marcha, a hora que eu preciso reduzir a marcha, se eu devo botar gasolina, se eu devo botar álcool. Então, assim, quando eu entendo do funcionamento da máquina, eu consigo fazer ela voar. E é a mesma coisa, como se você não conhece você, se você não entende como você funciona, se você não entende esse mosaico que é você, é como se você estivesse dirigindo um carro e você nem sabe como ele funciona. Sabe quando você está começando a dirigir, que pisa no freio, no acelerador, na embreagem, o carro morre? É a mesma coisa, você não sabe como aquilo funciona. Então não tem como você tirar o melhor daquele carro, né, para que ele faça o que ele veio fazer da melhor maneira possível. É exatamente assim. Então, por isso que esse estudo da personalidade e do comportamento, ele é tão importante para a gente, né? Para que a gente não se frustre, não se culpe, não se canse excessivamente, não se sobrecarrega, né? Então, foi por isso que quando eu comecei a estudar o Big Five, eu comecei a estudar isso, eu vi que se eu unir esse conhecimento junto com a terapia sistêmica, onde você mexe com toda a parte invisível, toda a parte que faz parte da tua história também, eu consigo com que você tenha uma mudança muito substancial em quem você é, nos resultados que você tem. Então é uma união assim poderosíssima, e por isso que eu estou trazendo para o meu trabalho e já estou tendo resultados incríveis.
Então vamos lá, vamos falar, vou dar uma pincelada sobre as facetas da personalidade. As facetas não, eita, agora me fugiu o nome. Bom, mas vamos lá, os 5 traços, grandes traços da personalidade. Primeiro é a abertura à experiência. A gente chama de traço da abertura. O que é abertura? É a sua disponibilidade pela mudança, é a sua coragem de mudar. Então, se você é uma pessoa que tem um nível de abertura muito alto, para você, e eu tenho altíssimo, para mim é muito fácil mudar, para mim é muito fácil criar coisas novas, para mim é muito fácil encontrar novas soluções para problemas diferentes. Então são pessoas que têm uma alta criatividade, que eu gosto de testar coisas novas. Já acabei de falar sobre isso, né? Eu gosto de estar estudando muito e trazendo isso para o meu trabalho, para as minhas clientes. E do outro extremo, a pessoa que tem um baixo nível de abertura, ela é mais rígida, ela não gosta de ir para nada que ela não conheça. Então, ela prefere ficar no conhecido, mesmo que esse conhecido não funcione. Percebe? Não tem bom e ruim. Tem um aspecto que, para o que eu quero, me prejudica ou não, tá? Então, para essa mulher que está se sentindo sobrecarregada, que a maneira como ela está vivendo não está funcionando, é porque ela tem uma baixa abertura. Ela vê que aquilo na vida dela não está funcionando, que aquela forma não está boa para ela, está cansando, está sobrecarregando, mas ela não tem essa personalidade, esse traço que permite com que ela, ok, isso não está bom, vamos tentar uma coisa nova, né? Então essa é o traço da abertura. Um outro traço muito importante que chama conscienciosidade. Ele fala sobre a sua capacidade de disciplina e de organização. Então, as pessoas que têm uma conscienciosidade muito alta são aquelas que são detalhistas, que planejam, que precisam de tudo organizado. Eu também tenho uma conscienciosidade muito alta. Então, são as pessoas que precisam de, sabe, tudo bonitinho, tudo organizadinho e não conseguem trabalhar no caos. É exatamente, Nayara. Você já ouviu isso aqui várias vezes, você já conseguiu. Eu quero que você me diga aí quais são seus traços. Depois que eu terminar aqui, você já deve ter identificado um pouquinho. Talvez não ainda as facetas, que são os detalhes dos traços, mas já dá para saber assim mais ou menos como você é só de ouvir isso aqui. Então, a conscienciosidade, quando eu tenho ela muito alta, eu gosto de planejar tudo, detalhar tudo, tem que estar tudo organizado. E quem tem essa conscienciosidade baixa, ela tem 1000 ideias e ela não organiza, é o caos. Enquanto que a alta conscienciosidade é a organização e a disciplina, a baixa é o caos. Então, por exemplo, já vamos começar a unir os traços. Se eu tenho uma abertura muito alta, né? Eu sou muito criativa, eu gosto de arrumar soluções criativas, mas eu também tenho e aí eu tenho uma abertura alta e uma conscienciosidade baixa, que aí eu não sou nada organizada, nada disciplinada. Você já imaginou que essa mulher ela não consegue realizar nada? Percebe? Porque ela tem uma alta abertura, criatividade, quer fazer tudo novo, mas ela não é nada disciplinada, ela não é nada organizada, então é o caos instalado. E para que ela consiga corrigir isso, existem ferramentas que vão ajudar ela, a partir do entendimento de como ela funciona, a ajustar esse comportamento. A personalidade, ela não muda, porque lembra quando eu disse a vocês, ela tem fatores genéticos, então ela não muda. Mas eu consigo mudar comportamentos que podem neutralizar essa combinação de personalidade que não está me favorecendo, tá? Um terceiro traço que a gente tem, que eu quero trazer para você, se chama extroversão. Esse você deve conhecer. São as pessoas, e extroversão, ela fala de onde eu tiro a minha energia, de onde eu me recarrego.
Então as pessoas extrovertidas, as pessoas que têm uma já se identificou? Depois escreve aí para mim quais são teus traços, Nayara. A extroversão são pessoas que precisam estar em grupos para se alimentar, para se sentirem mais motivadas, mais criativas. Então a extroversão alta são pessoas que têm essa energia, tira a energia das pessoas. Já o oposto da extroversão, que a gente também chama de introvertidos, são aquelas que para se recompor, para se abastecer, precisam do silêncio, precisam do recolhimento, precisam ficar, né, mais introspectivas, mais introvertidas. E não tem bom e ruim, tá? Eu só preciso entender o que é que me favorece mais. E quando você é uma pessoa que é muito extrovertida, vamos lá, a mulher tem uma extroversão muito alta, então ela gosta dessa comunicação, de estar em público, de estar com outras pessoas, mas ela está tão sobrecarregada, ela está tão à beira de um burnout que o corpo dela não consegue, não tem energia para estar num ambiente em que é favorável para ela. Então ela acaba se isolando porque o corpo não está reagindo e ela entra em colapso porque ela não está tendo o abastecimento que ela precisa de vida, né? Você né, doutora Margibel, extrovertidérrima. Adoro, nós somos, né? Mas você sabe, você me conhece, Margibel, então eu tenho um quê de extrovertida, mas para me abastecer, eu também preciso dos meus momentos de introspecção. Então, o meu nível de extroversão, ele tá mais para alto, mas ele não é extremo. Então, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto disso aqui, eu gosto dessa troca, me alimenta, mas eu também preciso dos meus momentos de silêncio, né? Eu preciso dos meus momentos de recolhimento, né? Então, eu já entendi esse meu traço. E a mesma coisa acontece ao contrário. Se você é uma pessoa muito introvertida e você é muito exposta a estar em reuniões, a estar em grupos grandes, aquilo ali, você é feito eu. A gente tem um nível mais ou menos, nem é muito extremo, nem é muito baixo. É pontualmente em algumas situações, né? Oi, Lu, tudo bom, meu amor? Então, a extroversão faz isso. E se eu sou uma pessoa muito introvertida e eu estou em grupos, eu preciso, pelo meu trabalho, estar muito com outras pessoas, eu preciso entender que aquilo ali drena muito minha energia. Então, sim, se eu preciso fazer isso no meu trabalho, eu vou fazer isso, eu vou cumprir, mas eu também vou entender que eu preciso dos meus momentos de introspecção para me reabastecer. Então eu estudo muito o professor Pedro Calabrese, ele estava dando o exemplo dele, que ele é muito introvertido. Mas ele é um homem do mundo, ele dá palestras, ele dá, né, cursos e aulas. Então, o que é que ele faz? Antes ele se prepara, ele tem uma palestra para dar, então ele se prepara antes, tem um momento de recolhimento, assim, um dia antes ele fica muito na dele e tal, meio que para acumular uma bateria social. Depois ele vai dar a palestra, fica ali naquele momento, ele conscientemente, ele se permite estar ali naquele momento, mas acabou, ele diz que chega em casa, parece que um caminhão passou por cima dele, né? E aí ele precisa de 2 dias de introspecção, de estar ali no campo dele. Então, assim, você só consegue tirar o melhor de você se você tem esse entendimento, sabe? Porque se é uma pessoa que não entende isso e que trabalha tem oportunidades, é uma pessoa que tem uma mensagem boa para passar, é um palestrante e tal, ele pode acabar desistindo de seguir essa carreira, que seria uma coisa extraordinária para ele, simplesmente porque ele sente que quando ele vai para esses lugares, ele volta destruído, ou muitas vezes ele trava. Então, você tendo esse conhecimento de como você funciona, você consegue administrar, sabe? Essa sua forma de ser
de um jeito que você consiga tirar o melhor de todos os mundos, né? Sua consciência, não é consciência, não é conscienciosidade. Então você é mais desorganizada, você não é daquela que tem tudo organizadinho, que gosta de ter tudo, que precisa ter tudo organizado, né? Não é consciência não, viu, Nayara? É conscienciosidade. O quarto traço é o traço da amabilidade. É aquele traço que fala da sua tendência de cuidar dos outros, né? São pessoas que se importam. Se eu tenho uma amabilidade muito alta, é a pessoa que é mais empática, né? Aqui eu não estou falando de educação, de gentileza, nem isso não. É a empatia. O quanto eu me preocupo com os outros, o quanto eu coloco os outros na frente. E uma alta amabilidade, a gente precisa ficar atento, porque uma pessoa que tem uma amabilidade muito alta, ela pode colocar sempre o outro na frente e esquecer de si. São aquelas pessoas que, sabe, só olham para fora, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ajudar, e você não está olhando para você, você não está pensando o que é importante para você. Então, esse traço precisa ser olhado e equilibrado. E o contrário, quem tem uma amabilidade baixa é aquela que olha primeiro para ela, que não sente culpa, que está em primeiro lugar. Então, não tem o bom e o ruim, né? Não é sobre bom e ruim. São questões de como eu olho para o mundo e como eu reajo para o mundo. Então, se eu tenho uma alta amabilidade, são os cuidadores, são as pessoas que se alimentam em cuidar do outro, gostam de ser úteis, de cuidar dos outros, quanto que quem tem a baixa amabilidade, ela olha muito mais para si, é o meu e pronto. E aí, a armadilha da alta amabilidade é justamente essa, é tudo lindo, eu cuido de todo mundo, eu me importo com todo mundo, só que eu digo sim para tudo, eu me sacrifico para todo mundo, eu me sobrecarrego em função de todo mundo, e eu posso inclusive acabar com um burnout, né? Então a amabilidade é mais alta, né? E o quinto traço é o traço que fala sobre a estabilidade emocional, que é o neuroticismo. O neuroticismo, quando ele é muito alto, é aquela pessoa neurótica mesmo, né? Neurótica não patológica, é de personalidade mesmo, onde ela vê problema em tudo, ela vê o caos em tudo, ela só olha para o lado negativo, o que é que pode acontecer, vai dar errado, o que é que vai dar errado. Então, quando ela tem um neuroticismo muito alto, ela está sempre em hipervigilância, né? Olhando para tudo que pode dar errado, tudo que pode dar errado. Então, isso também deixa você muito em alerta e tem uma resistência muito grande ao estresse, se estressa muito facilmente. Então são pessoas que precisam de rotinas muito determinadas, de caminhos conhecidos. Por exemplo, imagine uma mulher que ela tem uma alta abertura, porque isso pode acontecer também, que essa que né, está aberta a muitos caminhos e tal, mas também tem uma alta neuroticidade, ou seja, ela quer coisas novas, mas ela vê o pior de tudo, sempre tudo de errado que pode acontecer. Essa mulher é uma mulher que é muito estressada, cansada, porque ao mesmo tempo que ela quer o novo, ela está hiper alerta. Então existem ferramentas onde você consegue minimizar esse conjunto de personalidade que deixa você mais estressada, preocupada, mais temerosa da vida. E o oposto do alto neuroticismo é justamente aquela que é mais tranquilona, tudo vai dar certo, nada vai dar errado. E qual é o ruim desse traço? É você não enxergar os pontos cegos daquilo que você vai fazer. Entendeu? Então, por exemplo, é você entrar num projeto sem observar o que é que pode dar errado, sem prever pontos que você tem que observar, entendeu? Então, é a mesma coisa que eu digo, todos os extremos, eles são mais
delicados, a gente precisa observar. E um traço de neuroticismo, ele é importante você ter um quê? Para mim é a faceta mais baixa. O neuroticismo, na minha personalidade, é o traço mais baixo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu acho que tudo vai dar certo, eu estou sempre de boa, eu não olho muito os problemas, eu não olho, né, o que pode dar errado, isso pode me fazer com que eu não veja coisas que eu preciso ver, para que eu não anteveja soluções de alguns problemas em algumas situações. Então, a partir do momento que eu identifiquei isso em mim, eu fico mais alerta. Então, vou fazer um projeto, vou fazer uma nova coisa, tá? Eu também vou olhar os pontos que são sensíveis, né? Não, isso aqui pode dar errado. Se der errado, o que é que eu vou fazer? Ah, vou fazer isso e isso. Então, eu entendendo como eu funciono, eu faço já um planejamento, tá? De como eu posso agir. E aí, esses são os 5 grandes traços. A amabilidade, como eu olho para os outros. O neuroticismo, como eu vejo os perigos da vida. A conscienciosidade fala sobre a organização. A abertura fala sobre a criatividade. E a introversão e a extroversão, que fala como eu me alimento de energia. Esses são os 5 grandes traços. Em cada traço desse, a gente ainda tem 6 facetas, são detalhamentos. Então, dentro disso aí, a gente ainda tem outras combinações, mas eu não vou entrar nisso hoje, que hoje eu estou dando só uma pincelada. E aí eu quero trazer para você identificar alguns perfis, né, alguns padrões comuns de união desses traços e que sabotam você, né, de ter os resultados que você quer, já que a gente está falando disso, de autossabotagem, de não conseguir realizar o que eu quero, o que eu planejo. Então, o primeiro padrão é a perfeccionista ansiosa. Ela tem uma alta conscienciosidade, então ela é muito organizadinha, quer tudo perfeito. E ela tem um alto neuroticismo, então ela vê todo o caos em tudo. Então é aquela pessoa que ela quer tudo perfeito, é a mulher que eu falei ontem, quer tudo perfeito, não delega, se preocupa em cada detalhe e vive exausta por causa disso. Porque a cobrança dela com ela mesma é muito alta. Então essa é a mulher que eu falei ontem na live, lembra que não consegue delegar, é a perfeccionista ansiosa. Um outro padrão é a cuidadora exausta. Então é aquela mulher que tem a alta amabilidade, que a gente falou, quer cuidar de todo mundo, e um alto neuroticismo. E ao mesmo tempo que ela quer cuidar de todo mundo, ela tem um exagero de sentimento. O neuroticismo, ele é os extremos, tudo é exagerado. Então ela quer cuidar de todo mundo, ela sente culpa sempre, porque ela nunca fez o suficiente, ela não tem limites. Então é uma mulher que está ali dentro de um sofrimento e dentro de um, sabe, eu nunca sou boa o suficiente, eu nunca cuido, eu sempre podia ter cuidado mais, podia ter feito mais. Se aquela pessoa acontecer uma coisa horrível com ela, a culpa é minha. Então é culpada, é estressada, é cansada. O terceiro padrão é aquela mulher que é presa na rotina. Então ela tem uma baixa abertura, ela não aceita nada que é novo, é tudo do jeito que ela já conhece, mesmo que aquele jeito que ela conhece não seja bom para ela, né? Ela tem uma baixa abertura e ela tem uma alta conscienciosidade. Então ela é muito rígida, ela gosta de tudo organizado, gosta dos padrõezinhos muito organizados. Então se você tem rotinas rígidas, mesmo que essas rotinas não estejam fazendo bem para você, ela fica presa, ela resiste em pedir ajuda, porque ela já tem uma forma de ser, uma forma de fazer. Então é aquela mulher que está completamente dentro de uma caixa e não quer nem botar carinha do lado de fora. Mesmo sabendo que aquela caixa ali não está dando certo, não está funcionando, está deixando ela cansada, sobrecarregada. E o quarto padrão dessa mulher é a caótica sobrecarregada.
A caótica sobrecarregada é aquela que tem uma baixa conscienciosidade, ou seja, mega bagunçada, desorganizada, né? Tudo o caos, e um alto neuroticismo. Então, além dela viver no caos, ela acha que tudo vai dar errado, ela vê o problema em tudo, é o caos instalado em forma de gente. É essa aqui. Vive no caos, começa 1000 coisas, não termina, procrastina porque está ansiosa, porque está pensando no medo, não tem organização, não tem nada. Então percebe aqui como a gente consegue conhecer quem você é a partir desses traços de personalidade, e o mais maravilhoso disso é entender que a partir desse conhecimento eu tenho ferramentas e formas de amenizar o que está me atrapalhando, o que está me angustiando, o que está tirando minha energia, e ao mesmo tempo potencializar o que eu já tenho de muito bom. Percebe a diferença que isso pode trazer para a tua vida? E como isso, o desconhecimento disso, pode estar te adoecendo, te sobrecarregando, te cansando, fazendo você achar que não é competente, fazendo você achar que não é suficiente, deixando você culpada. Então, só o conhecimento de quem você é, de como você funciona, só ele já dá a você uma bagagem muito grande para amenizar essa situação que você vive. E se você vai mais profundamente ainda sobre esses aspectos e começa a se conhecer, e a gente faz um plano mesmo, um projeto, uma mudança estruturada para você tirar o melhor de você, sabe? Com menos esforço. Lembra a história de nadar contra a maré que eu falei antes? É você tentar tirar uma coisa de você que é contra a tua natureza, isso cansa, sobrecarrega, os ganhos são muito pequenos. E ao contrário, se você começa a se conhecer, se entender e planeja toda a tua vida, planeja toda os teus sonhos, o que você quer fazer, a sua forma de ser, de lidar com as pessoas, alinhada a quem você é de verdade, equilibrando os pontos negativos, aprendendo a lidar com você mesmo. Nossa, é uma mudança de vida assim incrível. Eu tô vendo isso acontecer comigo na pele, assim, muito rapidamente e muito profundamente. Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma mulher que eu tenho uma conscienciosidade muito alta, já falei, então, uma abertura muito alta, conscienciosidade também. Então, eu sou muito criativa, eu gosto de fazer as coisas, eu tenho uma habilidade muito alta, tanto que o meu trabalho é cuidar de pessoas, e eu tenho uma conscienciosidade alta, mas eu muitas vezes eu queria cuidar de todo mundo, fazer tudo por todo mundo, e os meus projetos que eu precisava olhar, organizar, fazer, ficavam para segundo plano. Então eu tinha muita ideia, eu tinha muita vontade de fazer muita coisa, mas eu me perdia cuidando das pessoas, né? E eu tenho uma das facetas da conscienciosidade, se chama autodisciplina. Então eu me comprometo muito com tudo que eu faço com as outras pessoas, mas quando era eu comigo mesmo, eu sempre deixava para depois. A amabilidade é alta, olho primeiro para fora do que para dentro, e autodisciplina baixa, que quando é para me comprometer comigo, eu deixava sempre para depois. E a partir do momento que eu identifiquei isso em mim e eu percebi, olha, isso aqui não está me levando para onde eu quero, eu não estou conseguindo colocar os meus projetos, que eu sei que são muito bons, a mentoria, a reestrutura, já foi resultado dessa mudança comportamental, né? Exatamente, Nayara, eu sou a mesma coisa. Então, a mentoria que eu estou lançando, a Reestruture, ela já foi resultado dessa mudança de comportamento que eu estou fazendo comigo. Porque eu já estou usando ferramentas onde eu consigo equilibrar minha amabilidade, ou seja, eu tenho o tempo de cuidar das pessoas, eu olho para as pessoas, até porque é minha natureza.
Eu gosto disso, eu me alimento de cuidar das pessoas. Mas eu também preciso ter uma autodisciplina comigo, com o meu negócio. Então, para eu levar para frente isso que eu quero, o meu negócio, botar no mundo, inclusive, para eu atingir mais mulheres, fazer com elas o que eu estou fazendo comigo, eu preciso dessa autodisciplina. Então, já consegui equilibrar essa minha autodisciplina, já consegui, sabe, materializar tudo que a autoabertura e a amabilidade estava aqui flutuando em mim sem eu conseguir executar. Então é muito real e é muito transformador. E o melhor de tudo, tem sido muito leve essa mudança, né? Por quê? Porque eu preparei uma mudança que tem a ver comigo, com a minha forma de ser. Por exemplo, como eu tenho essa abertura muito alta, ou seja, eu sou mais criativa, não adianta eu querer colocar para mim uma rotina encaixada, fechada, cheia de... Eu não vou me encaixar nesse tipo de rotina, sabe? Percebe? Eu entendi que sim, eu posso ser organizada, sim, eu posso ser autodisciplinada do meu jeito, da minha maneira. Então eu tenho blocos criativos, eu entendi o horário que eu sou mais ativa. Então, por exemplo, de manhã para mim, essas minhas lives tem que ser de manhã, porque é o horário que eu tô mais criativa, então que eu falo mais, que eu tô com mais energia de estar com as pessoas. Então eu pego esse horário para fazer. Então eu me entendendo é como se eu tivesse saído de um Fusquinha para uma Ferrari. Hoje em dia eu sou uma Ferrari, porque eu estou tirando o melhor de mim dentro das minhas características, mas de forma direcionada, de forma onde eu criei um método, onde eu tenho um direcionamento. E isso faz toda a diferença. E direcionamento não é prisão, direcionamento não pelo contrário, eu tinha isso dentro de mim. Eu sempre, um dos meus maiores valores, meus valores mais profundos, importantes para mim é a liberdade. E por muito tempo, depois que eu saí da casa dos meus pais, meu pai era muito rígido, tipo assim, eu não quero nada, eu quero, sabe, não quero ter nada que me prenda. Só que com a maturidade, com os resultados das coisas, eu entendi que disciplina também é liberdade. Porque de que adianta eu não ter horário para fazer as coisas, eu ter essa sensação de liberdade, mas eu ter dentro de mim aquela sensação de culpa, porque eu deveria estar fazendo alguma coisa, mas eu não faço, aí eu me perco, aí eu vou para lá e vou para cá. Então, quando eu entendo, percebi como eu funciono e como eu posso encaixar essa forma de ser da maneira como eu entendo que é importante para mim, é o melhor dos mundos, né? Então, por isso que eu estou trazendo isso, né? Como o meu novo trabalho, o trabalho principal. É exatamente, Margia, é libertador demais, porque agora, quando eu tô focada, Então, eu faço muito mais coisa em menos tempo, porque eu não tô dispersa, porque minha abertura Oi, meu amor, obrigada. Porque minha abertura é muito alta. Quando eu saio daqui, eu levanto da minha mesa de trabalho, por exemplo, vou para casa, vou fazer alguma coisa, eu tô com a minha mente livre. Então, inclusive, a minha criatividade e tudo que eu penso para trazer aqui no meu trabalho é muito maior. Porque quando eu tô no meu tempo livre, eu tô completamente livre, eu não tô sentindo culpa porque eu deveria estar trabalhando. Sabe aquele sentimento que muitas de nós temos? Quando eu estou trabalhando, eu fico pensando, eu devia estar com meus filhos, eu devia estar cuidando. Aí quando eu estou lá com meus filhos, eu devia estar trabalhando. Então, quando você organiza tudo, né, da forma como você canaliza a tua energia da forma certa, esse sentimento não tem mais. Porque aqui eu tô aqui, olha, eu tô aqui até tal hora, então o mundo lá fora não existe. Eu tô aqui, então eu produzo muito mais. Quando eu saio daqui, eu saí, acabou, minha mente tá livre, eu já fiz o que tinha que fazer,
né? Já cuidei de mim, já fui... Outra coisa muito importante foi essa história do me time. É o tempo para mim. Então, sim, eu tô acordando cedo, eu tô lendo meu livro, desço pra minha academia, é o tempo para mim, sabe? Onde eu tô com a cabeça livre, onde eu tô com a cabeça ali só em mim. Então, a gente precisa organizar a nossa vida do seu jeito. A minha rotina de vida criativa, de vida presente, vai ser diferente da sua, Nayara, vai ser diferente da sua, Magi, vai ser diferente. Então, e a magia está na gente descobrir qual é a nossa. Porque quando a gente entra no nosso fluxo, na nossa frequência, não tem cansaço, não tem sobrecarga, não tem culpa. Pelo contrário, tem potência. Os problemas vão acontecer? Vão. Mas eu estou tão presente em mim, exatamente na área, está presente no agora. Eu estou tão presente em mim, eu estou tão presente na minha vida, nos meus objetivos. Eu sinto que diariamente eu estou conquistando. Vou mostrar a vocês uma coisa que tem me ajudado muito. Que chama isso aqui, ó, Bullet Journal. Eu vou até ensinar na minha mentoria como fazer isso. É uma forma onde você começa a planejar o seu dia a dia, começa a planejar. Ó, tá vendo que tudo meu é criativo? Eu preciso de cores, eu preciso de, ó, tudo pintadinho, tudo coloridinho. Essa sou eu. Não adianta eu querer comprar uma agenda rígida e colocar. Não funciona. Ó, as minhas metas mensais, o que é que eu vou fazer no mês, aí os meus hábitos, ó, o que eu estou fazendo diariamente, as coisas que eu coloquei, a pessoa que eu quero ser, quem é que eu quero ser? Esse é o meu planejamento do ano. O meu ano começou esse mês agora. Então, esse aqui vai ser desse meu ano que começou agora. Então, quem eu quero ser? Qual é a mulher que eu quero ser daqui a um ano? O que é que eu quero atingir? Então, para eu atingir, o que é que eu preciso fazer? Porque quem tem uma abertura muito grande e não... É como se eu tivesse muita energia, muitas ideias, muito potencial dentro de mim, que eu sei que eu tenho, mas eu não consigo canalizar isso. Então é uma energia perdida, e era essa sensação que eu tinha dentro de mim, de ter essa energia perdida, de ter tanta coisa para colocar para o mundo, mas não conseguir colocar. E eu não entendia o porquê eu não conseguia. E a partir do momento que eu comecei a estudar sobre isso e a trazer para a minha vida, e eu sou um laboratório vivo de tudo que eu faço com as minhas clientes, as minhas pacientes, e quem se tem a minha mentoria, quem cuida, quem está comigo sabe disso, eu vivo na pele tudo que eu passo, eu vivo na pele tudo que eu oriento, tudo que eu ensino, né? E eu sei o quanto é transformador, então eu tenho essa potência toda dentro de mim e eu não conseguia canalizar e trazer para você. Exatamente, a partir do momento em que eu comecei a me entender, tudo começou a se encaixar. Estou em construção ainda, porque nós estamos em construção a vida inteira, mas agora eu sinto que as coisas estão começando a andar da maneira que eu enxergo. Então não tem mais culpa, não tem mais cansaço, não tem mais sobrecarga. Percebe? É uma mudança de vida assim muito, muito linda, e não tem tempo, não tem hora. A qualquer momento você pode decidir que aconteça isso com a tua vida, né? Então essa live de hoje foi para mostrar o quanto é importante isso, e o quanto esse entendimento, esse conhecimento sobre você, sobre quem você é, e canalizar isso para a tua vida, para que você construa uma vida que verdadeiramente vale a pena, né? A gente merece isso, a gente merece viver uma vida sem culpa, sem exaustão, sem cansaço, realizando nossos sonhos, botando para o mundo o que a gente veio fazer aqui, né? Então, o convite que eu faço a você é que no dia 20 de novembro, às 20 horas, eu vou estar fazendo esse lançamento da reestrutura. Eu vou falar um pouco mais profundamente o que isso pode fazer por você. Então, eu convido você a estar comigo lá. Tem um link da aula lá na minha bio, vai, se inscreve.
E durante esses próximos 10 dias eu estou aqui diariamente trazendo esses assuntos, né, para você ir cada vez mais criando consciência do que pode se transformar a tua vida a partir do momento que você decide, tá? Então, te convido a estar comigo no dia 20 e amanhã estaremos aqui de novo, às 8h30. O papo foi bom hoje, quase 1 hora, né? São 9h24. Obrigada por vocês que estiveram comigo hoje. E, ai, que é isso, meu amor. Você já está comigo, eu já sei, vamos juntas. Você vai construir uma vida que você merece, Nayara, extraordinária, eu sei disso. A gente merece isso, né? E quando a gente decide, não tem quem segure a gente, né? Então, você eu já sei que tá comigo e vamos juntas. A gente tem muito potencial dentro da gente para botar pro mundo, sabe? Nós temos isso e a gente precisa começar a reconhecer e a olhar para isso e acreditar, mas também tá comigo há um tempão, né, amiga? A gente já evoluiu muito juntas. Então, nós somos mulheres incríveis, todas nós, vocês são, eu sou, e a gente precisa colocar isso pro mundo, né? O mundo precisa de mulheres como a gente. E a gente só precisa, muitas vezes, se canalizar tudo isso que a gente tem, né? A gente precisa realmente entender quem a gente é, se conectar com a nossa verdade, né? Que por muito tempo a gente se conectou muito mais com a verdade do mundo do que a nossa. A gente voltar a se conectar com a nossa verdade, cada um com a sua individualidade, isso que eu acho que é o mais importante, né? E o mais potente. E entender que quanto mais a gente estiver alinhada com quem a gente é, com quem a gente veio para ser, mais leve vai ser a nossa vida, né? Mais feliz vai ser a nossa vida, mais potente vai ser a nossa vida. Então, vamos juntas. Obrigada a vocês que estiveram comigo e amanhã a gente tá aqui novamente, viu? Um beijo. Beijo, Magi, beijo, Nayara. Tem mais alguém comigo aqui, quem é? Priscila. Obrigada, Priscila, por estar aí também. Seja bem-vinda. E amanhã estamos aqui novamente, às 8h30 da manhã. Um beijo.